Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês o jogo de banheiro lindíssimo que eu fiz com esses materiais aqui. Eu já fiz o jogo de banheiro, mas eu vim trazer aqui os materiais que eu utilizei para estar fazendo esse jogo de banheiro. Então aqui, ó, eu utilizei esse tom aqui, ele é um tom de bordô. Aqui ele tá parecendo um vermelho, mas ele é um tom de bordô. Este outro aqui, ele é um tomzinho de bege, muito lindo, é um bege claro. Aqui eu tinha esse mescladinho que eu vi que combinava com esse bordô aqui, que as cores são bem parecidas, então eu resolvi estar utilizando ele. Aí eu achei que ficou muito lindo aí misturar os tons bordô e bege. E aqui, eu tinha aqui em casa esse tomzinho aqui também, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Eu tinha também esse tomzinho aqui de peludinho, que ele é um peludinho assim com as cores bege, marrom. Então, eu resolvi estar utilizando ele também. Então, aqui, eu já fiz o jogo de banheiro e ainda me sobrou materiais aí pra fazer mais coisas. Agora eu vou guardar aqui essa sobra de material que eu utilizei e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final do meu jogo de banheiro. E eu estendi aqui o meu jogo de banheiro, não cabeu aqui ele inteirinho aqui nessa minha mesa, que é uma mesa bem pequenininha, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, peça por peça. Também vou pesar e vou falar o valor que eu vou estar vendendo esse joguinho aqui. Mas primeiro eu quero falar sobre a minha inspiração, da onde foi que eu tirei, né? A ideia de estar fazendo esse peludinho aqui nesse trabalho. Então, eu vi um vídeo lá do canal da Sana Artes Crochê, onde ela usou o peludinho lá para fazer o tapete Mari. E eu achei muito lindo. Se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem esse vídeo. E daí, como eu vi lá no canal dela e eu achei muito lindo, eu resolvi também estar fazendo. Lá, ela fez o tapete Mari completo, com o bico, com tudo. Aqui, eu fiz o tapete Mari, mas eu modifiquei o bico, eu fiz outro bico. Eu vou deixar as videoaulas todas aqui na descrição do vídeo. Caso vocês queiram fazer, vai estar a videoaula todinha completa aí na descrição do vídeo para vocês fazerem também. Eu quis vir mostrar aqui pra vocês, porque eu utilizei aí uma combinação de cores diferente, que eu achei que combinou super bem. E quis trazer aqui pra inspirar vocês a produzir também nessa cor, que ficou uma cor muito linda. E talvez também vocês tenham sobras de peludinho aí na casa de vocês, que vocês querem utilizar. Então agora eu vou mostrar aqui peça por peça e vou explicar aqui certinho como foi que eu fiz. E eu estendi aqui o primeiro tapetinho para mostrar para vocês. Olha só como que ele ficou lindo com esse peludinho aí no centro. Esse tapete, ele ficou bem grandão. A medida dele foi de 70 centímetros aqui, ó, de comprimento por 49 centímetros de largura. Ele é um tapete bem grandão e muito econômico, que se você quiser tá fazendo também, eu tenho certeza que você vai amar. Agora eu vou explicar aqui um pouquinho mais no centro dele, como foi que eu fiz. Aqui eu fiz aquela flor catavento modificada, mas você pode estar fazendo também aquela catavento normal. Porque a catavento modificada, aqui no centro, ela tem alguns pontos altos e depois aqui ela tem as pétalas. E olha só que lindo que ficou elas, fica muito bonito. E depois aqui eu passei um verdinho para emendar todas elas e ficar assim. Depois eu fui lá na videoaula do tapete Mari e comecei a fazer essa parte aqui em volta do tapete Mari. Eu fiz certinho, igual tá lá a videoaula da Josi de Paula, que eu vou deixar aqui na descrição o link. E aí, eu fiz duas carreiras na cor peludinho, porque eu queria que esse meio peludinho fosse um pouco mais grande. Eu acho que ele fica bonito até se fizer com 3 carreiras, 4 carreiras, fica muito bonito também. Depois que eu fiz as carreiras em peludinho, eu peguei a cor mais semelhante que eu tinha e peguei aqui a cor bege e passei uma carreira, porque eu queria que esse miolo ficasse maior, só que eu não queria passar mais uma carreira de peludinho, porque eu queria
um tapete um pouco mais econômico para mim vender num preço mais acessível, né? Então, aí, como eu não ia passar mais nenhuma carreira no peludinho, eu resolvi passar essa carreira aqui no tom bege, que olhando assim visualmente, parece que o peludinho é um pouco mais maior. Então, até se vocês quiserem estar economizando peludinho, é bom você estar usando essa dica que vai ajudar bastante vocês. Que vocês compram um rolinho de peludinho e ele vai render aí por muito tempo. E depois que eu fiz estas carreiras aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras igualzinho, fazendo lá a videoaula. Depois, eu troquei de cor, né? E fiz aqui no bege, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. Eu não fiz aumentos aqui, porque eu achei que talvez o bico fosse embabadar, então eu fiz ele normalzinho assim. Até porque, quando a gente não faz aqui os aumentos, acaba economizando também mais barbante ainda. E ele não fica tão godê. Então, aí, para ele ficar um tapete bem assentado, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. E depois, eu acabei até fazendo o bico do tapete Mari, só que esse tapete, ele ficou muito grande mesmo. Ele ia ficar com 76 centímetros aqui, ó, de comprimento. Ia ficar muito grande, então eu resolvi desmanchar o bico e passar esse bico aqui, que ele é muito delicado e muito lindo. Eu fiquei apaixonada por esse bico. Vou deixar também na descrição do vídeo a videoaula do bico. Ele é um outro tapete, mas daí vocês assistem lá a videoaula, coloca no finalzinho que a moça vai ensinar lá a fazer o bico do tapete. E aqui, para fazer esse bico do tapete, ele parece também com aquele bico do tapete Fernanda, né? Aí, aqui no bico, eu fiz 5 pontos altos, 5 correntinhas e pulei 3 aqui. Aí, depois, eu fiz 5 pontos altos, 5 correntinhas e pulei 2. Então, aqui, ó, eu fiz pulando 3, pulando 2, pulando 3, pulando 2, até essa volta aqui inteira, para ele não embabadar e também não ficar encruado, para os pontos darem certo. Aí, aqui, na parte lateral, eu pulei 4 aqui, para ele não embabadar também na lateral. Eu sempre faço assim os meus tapetes, para ele ficar com o caimento mais certinho. Sempre aqui na parte oval eu pulo menos e aqui na lateral eu pulo mais. Então, caso vocês queiram fazer um tapete aí como o meu, eu fiz ele assim. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí certinho. Então, agora, eu vou pesar para ver com quantas gramas que ficou esse tapetinho. Coloquei ele aqui na minha balança e ele ficou pesando apenas 289 gramas. Eu não tinha pesado ainda e eu fiquei abismada como ele ficou leve. Por ser aí um tapete bem grandão, eu achei que ele ia passar de 300 gramas, mas não, ele ficou bem levinho e eu amei o resultado. Agora, eu vou mostrar pra vocês a tampa do vaso, como foi que eu fiz. Coloquei aqui a tampinha do vaso e a tampa de vaso aqui, ela apenas tem algumas diminuições, né? Que é lá a diferença do tapete da pia. Então, aqui no meio, eu fiz tudo igual, as 2 carreiras de peludinho, mais uma na cor bege. E depois, aqui no bordô, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Com 5 carreiras, já deu aí a medida certa. Essa tampa de vaso cabe em qualquer vaso. Então, se você fizer aí com 5 carreiras, vai dar certo. A medida dela final, vou falar aqui pra vocês que ela ficou com 55 por 45, a medida dela, ficou uma tampa de vaso bem bonitinha. Essa parte aqui, ó, do bico, cai na tampa do vaso, mas eu também fiz algumas alterações aí no bico. Então, aqui, depois que eu passei aqui fazendo a carreira de ponto alto na cor bege, eu fui pro biquinho. E o biquinho, ele é igualzinho, o que muda mesmo é a quantidade que eu vou pulando. Nessa parte aqui redonda, eu pulei aqui, no caso, 3 pontos altos para cada espacinho desse. E aqui na lateral, eu pulei 4. E caso não desse aqui algum ponto, ficasse de fora, aqui eu pularia 5,
olha só. Porque eu queria que ela ficasse assim bem esticadinha e quando colocasse no vaso, ela não embabadasse na hora de cair pra baixo, né? Então, por isso que eu fiz essa alteração, pra ela ficar mais esticadinha e daí na hora que colocasse no vaso, ia cair assim os biquinhos. E realmente deu muito certo essa ideia. E aqui eu vou mostrar pra vocês que eu coloquei aqui, ó, eu mandei fazer essa... Eu esqueço o nome disso aqui, gente, eu chamo de plaquinha. Eu esqueci de novo como que é o nome desse daqui, mas daí eu coloquei aqui a frase, vou tentar mostrar o mais perto possível pra vocês. Olha só que lindo! Eu coloquei a frase feito à mão. E aqui eu costurei com linha mesmo e agulha, porque eu acho mais fácil aí pra mim. Opa, desfocou. Agora focou de novo. Aí eu achei mais fácil pra mim costurar assim, então aí eu fiz assim mesmo. E olha só, ficou muito linda. Vou mostrar aqui atrás a redinha, ela é muito simples. Olha só a redinha aqui atrás, eu fiz ela bem simplesinha. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, então ela é bem básica. Eu fiz aqui a minha redinha pegando bem aqui assim, ó, nos pontos altos aqui, ó, que daí não aparecia desse lado, ó. E deu super certo essa minha ideia aí de pegar, porque daí não precisa contar também, é só você pegar aqui no início e no final, ó, e pular. E aqui eu fiz 4 correntinhas aqui de espaço e ponto alto. Eu fiz 2 carreiras com 4 correntinhas e depois eu fui diminuindo até ficar com 2. E daí ficou assim, ó, fiz aqui as correntinhas pra amarrar e ficou muito linda. Agora eu vou pesar pra ver quantas gramas ela ficou pesando. E a tampinha de vaso ficou pesando 241 gramas, bem econômica também. E assim ficou o tapetinho do encaixe do vaso. Olha só que bonito que ele ficou. E eu fiz igualzinho o tapete, só que eu fiz com 2 flores. E depois eu passei 6 carreiras aqui no bordô, fiz aqui a volta inteira de ponto alto. E aqui o biquinho eu pulei aí da mesma forma e ele deu super certo. A medida dele deu 50 centímetros assim de comprimento por 49 de largura, ficou bem larguinho. E ficou muito bonitinho. Agora eu vou pesar para ver quantas gramas que ficou pesando. E o encaixe do vaso ficou pesando 197 gramas. Deu quase aí 200 gramas, bem econômico também. Agora, eu vou pesar o jogo completo de banheiro. Coloquei aqui todas as peças do meu jogo de banheiro e ele ficou pesando apenas 727 gramas. O meu jogo de banheiro completo com o meu fio aí peludinho. Eu amei o resultado e eu achei que ficou muito econômico. Já estendi aqui o meu joguinho de banheiro e agora eu quero estar falando sobre valores aí com vocês. Eu acredito que esse jogo aqui pode valer de R$100 a R$150. Depende muito do valor aí que você paga no seu material. Eu aqui vou vender a R$130 com frete grátis. Então, aí, ele vai sair pra mim em torno aí de 90 a R$100, este jogo de banheiro, porque eu já acrescento aí o valor do frete grátis, né? E eu coloquei nesse valor pra tá vendendo aí rapidinho agora. Eu amei fazer esse jogo aqui. Dá pra fazer ele em apenas um dia. Ele é muito rapidinho e muito econômico também. Com pouco material você já consegue fazer ele. Então, eu espero ter inspirado aí vocês nessa combinação de cores e modelo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu comentário que eu quero saber o que você achou desse lindo jogo de banheiro. E se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica. Eu sempre trago aqui vídeos mostrando aí combinações de cores, o que eu tô fazendo no momento, qual é o valor que eu tô vendendo. E sempre que dá, eu estou trazendo também algumas videoaulas. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau!